E fala pessoal, Bizarre aqui. O vídeo de hoje está sendo feito graças ao Carmine Safado que pediu para me trazer mais, então estamos trazendo. Um salve aí, mano. Então, bora começar esse vídeo? Vamos nessa. Então, vamos começar, galera. Essa história não é tão grande quanto a outra que eu fiz, mas ela é tão interessante quanto. Existe um ditado popular que diz assim: agora Inês é morta. No entanto, o que a maioria das pessoas não conhece é a linda e trágica história por trás dessa expressão. Durante o século XIV, que aconteceu em Portugal, uma clássica história, digna de ser imortalizada por Shakespeare, pois trata-se de um Romeu e Julieta lusitano. Pedro era filho do rei de Portugal e herdeiro do trono, e Inês, uma aia, que veio acompanhando a princesa espanhola Constança Manuel, futura esposa de Pedro. Mas por acidente do destino, Pedro I e Inês de Castro acabaram se apaixonando e iniciando um romance, dando início a um grande drama político. O rei não teve outra alternativa a não ser mandar exilar Inês no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana. Mas, apesar da distância entre o casal, o amor entre eles não se desfez. Algum tempo depois, Constança faleceu durante o parto, e então, viúvo, Pedro fez com que Inês regressasse e foi viver com ela na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, causando um grande escândalo na corte. Juntos, Inês e Pedro tiveram 4 filhos, o que só agravava a situação política e o desagrado popular. O pai de Pedro tentou de diversas maneiras separar o casal. Tentou inclusive arrumar um novo casamento para o príncipe, que recusou. Então, pressionado pela corte, o rei Afonso IV manda que executem Inês de Castro, para dar um fim ao problema de uma vez por todas. Foi durante uma viagem de caça de Pedro que o assassinato aconteceu. Reza a lenda que foram as lágrimas derramadas por Inês durante a sua morte que deram origem à Fonte dos Amores, localizada no fundo da Quinta das Lágrimas, e a todas as lendas que envolvem essa história. Há ainda um fato bem curioso sobre essa história. Me lembro de que, quando eu era criança e ia brincar na Quinta das Lágrimas, existia um senhor bem velhinho que cuidava do jardim e gostava muito de contar as histórias de Inês. A minha parte favorita era quando ela chegava até a beira do lago que tinha lá e mostrava uns fungos vermelhos no fundo, jurando piamente que era o sangue dela que tinha ficado ali durante todos esses séculos. Lendas à parte, o fato que este dito fungo já era estudado por cientistas de diferentes universidades, e até onde se sabe, eles existem apenas ali, nessa pequena parte do lago. Misterioso. Com a morte de Inês, aparentemente a história do casal teria fim, mas na realidade, ela só estava começando. Algum tempo depois, o próprio rei faleceu, tornando-se Pedro, então, o novo rei de Portugal. Após ser coroado, ele iniciou uma caçada aos assassinos de Inês, mas dos 3 algozes, ele só conseguiu capturar 2. Não satisfeito, Pedro, em uma última homenagem ao seu grande amor, mandou que desenterrassem Inês, que a vestissem com trajes reais e a coroou rainha, mesmo depois de morta, obrigando que toda a corte beijasse a mão daquela que tanto desprezavam. Por isso a frase persiste até hoje, pois diziam para ele: Pedro, agora Inês é morta. Tal atitude só ajudou a aumentar a aura lendária em torno dessa história, que foi imortalizada pelo poeta Camões. Depois disso, mandou que construíssem um mosteiro de Alcobaça, um magnífico túmulo onde seus restos mortais descansam até hoje. Ao visitar o mosteiro hoje em dia, é possível ver 2 túmulos, um em frente para o outro, para que, segundo a lenda, possam olhar-se nos olhos quando despertarem do juízo final. Para quem quiser conhecer o cenário desta linda história de amor, não deixe de visitar a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, em Portugal. Hoje, a propriedade tornou-se um hotel, e com algumas mudanças que foram feitas no local, acabou por perder um pouco da boa parte da atmosfera misteriosa que tinha até alguns anos. Mas
Ainda assim, é bom caminhar pelo jardim e ir até a beira do lago, tentando imaginar os fatos que ocorreram ali há mais de 650 anos. Dizem os ditos populares que a alma de Inês ainda percorre os jardins à procura de Pedro. Quem sabe você não encontra? E essa é a história da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, em Portugal. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar um like e se inscreve no canal se você for novo. E se você quiser mais histórias como essas, deixe aqui nos comentários. Eu sempre vou fazer o possível para trazer mais. Então, Bizarre ficando por aqui e até mais.